Tavira Musical. Tavira Musical. Uma parceria entre a Minarifa e a Rádio Gilão. Tavira Musical, um programa de Paula Ferro e Domingos Caetano. Tavira Musical. Olá, boa tarde a todos. Cá estamos nós para mais um Tavira Musical. Boa tarde. Paulinha, a Paula está aqui já preparada. Hoje, como sempre, temos aqui mais uma figura ligada à Tavira e ligada à música. São pessoas que a maior parte dos tavirenses, se calhar, não conhecem, mas que a partir de agora ficam a conhecer. E esta próxima, esta nossa convidada, que vai ser uma menina, portanto, foi uma menina que eu conheci há muitos anos, quando andava no conservatório, e que, por acaso, por obra do acaso, vim encontrar outro dia ali, vim encontrar outro dia no Conservatório de Vila Real. Não é mais nem menos de que a Ana Paula Baioa. Paula, tu podes apresentar... Sim, faz aí a apresentação da nossa convidada, que ela está bem disposta. Então a Paula Baioa começou a aprender piano com a Dona Maria José Geraldo Dias quando tinha 7 ou 8 anos de idade. Pequenina, estás a ver? Pequenina, começou logo pequenina. Com 12 anos, entrou no Conservatório Regional do Algarve Maria Campina, já com o 3º grau de piano. Então foi nessa altura que tu começaste a abusar comigo, porque eu estava lá a tocar a guitarra. Eu tocava as peças de piano na guitarra. É verdade, sim, senhor. Podes continuar. E aí ela foi aluna da Maria Campina, que eu sei que isso é um grande orgulho para ela, e aí concluiu também o curso de piano. Em 92 ela começa a dar aulas de piano em Tavira, oficialmente no ensino regular, e também a nível particular. Eu conheço várias pessoas que aprenderam piano com ela. Quando existiu o Conservatório Regional de Tavira, presidido por Armando Mota, a Paula Baioa fazia parte da direção e lecionava piano e formação musical. Em 2000, ela fundou o Conservatório Regional de Vila Real de Santo António, onde até hoje ela trabalha. Muito boa tarde, Paula. Muito boa tarde, Paulinha. Muito boa tarde, Ana Paula. Está sempre bem disposta. Sempre. Essa mulher tem sempre um sorriso que é... E mantém logo toda a gente bem põe disposta. logo toda a gente bem, não é? Eu gostava de te perguntar, Paula, se a música para ti foi ou é uma paixão, se foi uma mera atração ou se foi uma imposição. A música para mim é uma paixão. Decididamente, a música para mim é paixão. Se bem que as aulas de piano começaram por imposição. Pois que era qualquer coisa que eu sabia acerca disso, não é? Foi o Começaram teu pai, por imposição, porque, para já, descendo de uma família de músicos. Júlio Baioa, o meu tio, tocava trompete, e Isidro Baioa, o meu avô paterno, tocava saxofone na banda Os Limpinhos, por acaso tem uma rua Aqui em ao Tavira? lado, Sim. aqui em Tavira. Pois, a Tavira sempre teve uma grande tradição musical, não é? Sempre verdade. teve uma tradição musical. Eu lembro-me dos bailes do Orfeão, Da escola de pesca? Não, os mais antigos ainda. Do Ginásio Clube de Tavira. Ginásio Clube de Tavira, é verdade. Do Orfeão, do Recreativo, Sim, onde eu no ia Recreativo com a minha havia tia muitos. Ofelinha, agarrada pela mão, Os bailes da Pinha e não só. vestida de Nazaré, com o fato Carnaval. de Carnaval de Nazaré. Eu por acaso gostava de chapéu. Aquilo era engraçado. Lá ia toda pimpolha, pôs bailinhos com os grupos que na altura eram sempre os grupos locais. E atenção, já que falas nisso, Tavira tinha das melhores bandas. Tinha das Os melhores únicos- bandas e orquestras. Os únicos, lembras-te dos únicos? Lembro-me Os perfeitamente. únicos e havia outros. Eu não me lembro muito bem do nome do grupo. Havia Mas eles outros, tinham uma música que ainda hoje me lembro, era pequenina, que era e o Piriquito, e a Piriquita, e o Piriquito, e a Piriquita, não me lembro mais nada, mas continuava e depois voltava e o Piriquito, adorava aquilo. Havia o Hexágono também. Os Hexágono, é verdade. Hexágono, exatamente. E havia qualquer coisa, mil e não sei quê, os mil e qualquer coisa isso também. não- Eu sei não. que eram grupos de Tavira que eram muito bons. Pois. Aliás, Tavira sempre teve, pelo que eu sei e conheço, tradição a nível Sim, de sim. grupos. Exatamente, as melhores bandas aí da zona eram de Tavira. As melhores bandas da zona desse tipo. E Sim, depois sim, sim, havia sim, claro, a banda
A Filarmónica. Filarmónica, da qual Já é por diferente. acaso o meu tio Júlio e o meu avô faziam parte e ainda me lembro do chapéu quase parecido aos da GNR, com a farda cinzenta que existia na banda de Tavira. Portanto, os meus passitos na música também começaram aí. E quais são as tuas preferências musicais? Tu tens preferências específicas ou não? São variadas. Gosto muito de muitos grupos portugueses. Muitos deles não são, tipo Amor Eletro. Também gosto dos Iris. Portanto, não vale a pena ficar ofendido. Acho que para aprender música deve-se ter uma base de música clássica que dá técnica. Exatamente. Não é? Um aluno que estuda guitarra clássica, como a guitarra elétrica, Tem outra forma Tem outra de forma manejar de- o de instrumento. manejar. Tem a ver estar. com a formação, todo o background da música. Tens na música clássica, aprendes tudo ali. Depois o resto é... Mas música é música, não é? A música enche a alma, alegra corações, faz com que paixões se tornem menos avassaladoras, Menos ou mais? menos. Quando as pessoas estão em sofrimento com paixão, ouvem música, aquilo parece que lhes alivia a alma. E também há o caso que faz com que a paixão se torne avassaladora, quando é correspondida, não é? Porque isto para dançar um tango são necessários dois. Um só não dá. E há sempre as duas vertentes. A música, parecendo que não, se pensarem bem, acompanha-nos na vida. E vocês que têm aqui dois músicos ao pé de mim, não é? Qual de vocês é que é capaz de me definir essa coisa da música? O que é isso? Isso não é apenas tocar um instrumento, não é Não, apenas mas- compor... Olha, a música Deixa-la ouvir a opinião da Paulinha. que deve ser é engraçado. uma arte. Pois, tudo bem. É a arte onde se combinam os sons e os ritmos e que transmitem sempre emoções e sentimentos. Sempre. Sempre. Mas vocês têm uma linguagem própria. Uma linguagem própria. Os músicos realmente têm, ou professores de música, que é mais o meu caso, têm uma linguagem diferente. Eu acho Não- que o não cérebro é está própria. formatado de uma maneira um bocado diferente. Eu Não. lembro-me do Telminho, lembro-me do Serginho, lembro-me de outros músicos que conheço e que conheço, né? E acho que, inclusivamente na própria vida, vocês acabam por ter uma postura diferente porque a vossa cabeça é outra. Olha, e o Luís Conceição e esta malta, olha, o Zé Francisco, tanta Sim, sim. gente. Mas Acho que há temos uma qualquer postura coisa diferente. que vocês têm de diferente. Temos uma abertura diferente para a vida. Geralmente um músico, e não estou a falar de um aluno que ainda não tem experiência de vida, ainda não saiu para o mercado de trabalho, que eu conheço muitos alunos ao nível da música que são excelentes instrumentistas, mas como seres humanos são arrogantes. Humildade não tem nenhuma, mas isso é a vida que lhes Isso vai também não tem nada a ver com a ensinar. música ou não, Tem, ou não tem, música. tem, de certa maneira tem. Porque quando tu estás triste, apetece-te ouvir uma determinada música e vais lá e vais ouvi-la. Quando estás contente, ouves outro tipo de música. Quando estás eufórica, possivelmente vais ouvir um... Mas isso é Panados como com tudo, pão, Paula, panados porque com pão, também quando panados estás com pão. contente escolhes um determinado tipo de roupa, quando estás triste também escolhes outro tipo de roupa, portanto, quando No estás meu contente, caso não é bem assim. quando estás contente, pá, sei lá, portanto, preferes ir para a praia ou não sei o quê, se calhar quando estás triste preferes ficar no quarto, não tem exatamente a No ver. meu caso não é bem assim, é na base do... Está na hora! Zuta! É a primeira coisa que vai. Pois. Eu já tenho ouvido comentários de alunos, principalmente no inverno, que têm os piugos diferentes. Eu geralmente digo cada que é uma cor. nova moda. Já me tem acontecido. De cada cor. Ou vestir a Cada camisola nação. ao contrário, pelo avesso. É mesmo na base da pressa, porque depois já há 30 km para fazer e se tem algum compromisso. Depois tu Tenho moras em mesmo- Tavira, embora vais vir todos em os dias Tavira. para Vila Real Vou Santo todos os António, dias não para é? Vila Real de Santo Já António. conheces o caminho, já nem precisas de dar indicações ao carro, ele já vai lá. Já vai lá Ele tem um sozinho, não? GPS integrado, apesar de ser um Renault Clio básico, que ele vai e volta direitinho. E já fez tanque também, porque quando chove muito naqueles lados, faz tanque.
E diz-me uma coisa, pá, quando vocês têm um aluno, tanto um como outro, vocês têm aluno, tanto alunos ensinam música, não é? E há diferenças entre aqueles miúdos ou miúdas que nasceram para a música mesmo e aqueles que estão ali a aprender um instrumento. Como é que vocês veem isso? Como é que tu fez isso, Paula? Mas isso é fácil de ver, É, não é, é Paula? tão fácil de ver. É. É tão fácil de ver. Olha, é o seguinte. Eu já tenho tido alunos que vão obrigados pelos pais. À primeira aula, notas. E depois depende da postura do professor. Exatamente. É que se o tu professor pensares depois conduz o bem, aluno. é que se tu pensares bem, toda tu, e já Guido d'Arenda no século XV viu isso e transformou isso, toda tu és música. Explica lá isso. Se tu olhares, até maneira século melhor. XV, basicamente, não existia um pentagrama, como nós o conhecemos hoje nos nossos dias. Era uma amálgama de linhas, sem claves, onde depois havia uma rosa, não era rosa, era laranja, amarela ou vermelha, que depois diferenciava a altura dos sons. Mais alto, mais agudo, ou mais baixo, mais grave. Guido d'Arezzo transportou isso para o corpo humano. Uma pessoa inteligente. Como é que ele Agora faz vê isso? bem. Olha para a tua mão. Sim. Olha para a minha mão. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. 1, 2, 3, 4 espécies. Mi, sol, si, ré, fá. Fá, lá, dó, mi. Está correto ou não, Domingos? Corretíssimo. Sim. Bem, isto- Se tu puseres a mão no teu coração, Ele tem compassos, é isso. ele tem Tem tempo. ritmo. Ele tem ritmo. Não é? A priori, cada batimento do teu coração, mas mínimo é um tempo. E Sim, depois vais ter o quê? Os andamentos. Se tu começares a andar a fugir, agora usando um termo algarvio, desalvorada por aí Desalvorada. afora, o teu ritmo muda, acelera, é um presto. Sim, Se fores feliz, contente, andando pela rua, é um alegre. Ou um alegreta. Olha, Pode ser moderato ou vivace, conforme a tua disposição. Muito se aprende. depende. E agora depende da Estás festa. calmo no teu sofá, naquele moment of relax, ao fim do dia, onde te apetece mesmo aqueles 5 minutos só para ti, que acontece a toda a gente, não é? Estás no andante, Viste? Muito porque bem. o teu ritmo cardíaco bate. Toda tu és música. A voz é um instrumento mais antigo do mundo. Isso não tenho dúvidas. Isso não tenho dúvidas. E a Maria João bem o prova. Pois. E como ela, outros, não é? Mas isso não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Pronto, e tens um timbre característico, é só teu. Porque se eu for lá longe e tu, à portuguesa, à algarvia, prantares um berro daqueles, o meu computador, que é o meu cérebrozito, diz-me que és tu que estás a chamar porque o teu timbre é inconfundível. Exato. Ou o dele. Exatamente. Isso sem dúvidas. Gostei desta analogia toda que a Paula fez. Não é analogia, é um facto. É um facto, certo? É um facto. Fantástico. Paulinha, Amor, escolhe aí uma música para a gente pôr agora aqui. Saraband de Handel. Pode ser, sim senhor. Vamos embora.
foi assim este tema escolhido pela nossa convidada, Bem agradável. Paulinha. Bem agradável. Bem agradável, muito obrigada, Paula. Olha, Diz. vocês estavam com uma conversa interessante. Estávamos, que ela ainda não explicou aquilo que eu lhe perguntei. Aquela história, é a história dos alunos. Dos alunos, aquele O que que é tem, ser músico? aquele que tem queda para a música, diferença? aquele que caiu com um piano. Exatamente. Porque há miúdos que vão aprender música porque realmente são músicos, não é? Nasceram músicos. E há outros que provavelmente gostariam muito de ser, mas que gostam de um instrumento. Qual é a diferença? Não estou a falar das obrigações daqueles miúdos que são obrigados pelos pais, não é? Portanto, estou a falar mesmo dos miúdos que eles próprios vão para a música. Eles Então, próprios vão para a música. vão para a música como eu porque já querem, disse. É uma apetência natural. Mas como é que Todos tu- os seres mas como é humanos que tu têm percebes? uma apetência natural. Isso sem dúvidas, mas como é que tu percebes? Percebe-se porque vês aquele aluno que vibra com as peças. Nós temos um programa obrigatório, por exemplo, de piano, com mapa, guitarra, clarinete, outro qualquer. E depois a empatia que o aluno cria com o professor. Com o professor ou com o instrumento? Com o professor e com o instrumento. São as duas coisas juntas. Porque De certa maneira, é um círculo. É um círculo. O Tem de aluno, haver- o o aluno tem que aluno- demonstrar sempre respeito pelo professor. Sem dúvida, É, sem é tudo. muito não é importante. só E na admiração. música. E admiração. Mas isso não é só na música, não é? Pronto, eu acho que deve ser em qualquer... Isso deve ser em qualquer área. Claro, mas Mas na na música, música tem que ter admiração pelo É professor. porque é assim, no ensino da música, as aulas são diferentes do ensino, do ensino artístico especializado. Vamos lá. São diferentes do ensino regular. Tu tens aula em turma, sim senhora, no ensino artístico especializado, que são as turmas de formação musical, classe conjunto coral ou de orquestral, não é? Consorte de guitarras ou de flautas, ou seja o que for, ou quintetos, de sopros. Mas tu tens sempre uma aula onde estás só tu e o teu professor. E o professor consegue aperceber-se perfeitamente se o aluno vive para aquilo ou simplesmente toca. Mas não há sintomas? Vive para aquilo é transmitir... É a cor da música. A cor da música. Possivelmente não me estás a entender, mas é... Sabes, eu vou-te dar um exemplo. Quando ouves uma determinada música que te faz pele de galinha, Sim. pronto. Quando um aluno toca e nos faz ficar em pele de galinha, ele está a tocar com a alma, com o seu coração. Sim. Está-se a entregar. E ao se entregar, o professor nota. É quando ele interioriza, portanto, a música e ao mesmo tempo a espelha como se fosse uma parte dele. É uma Portanto, ele parte dele. continua-se, não é? Através Ele do está a gesto. transmitir as suas emoções, os seus sentimentos, o seu ser, através da música. Mas isso é preciso também já saber tocar um instrumento, não é? Eu tenho uma aluna que tem 8 anos, chama-se Carlota, iniciou este ano, e se ela continuar, ela vai ser um excelente músico. Um excelente músico ou um excelente professor. Tem fibra. E com uma peça simples, que é, por exemplo, dou-te um exemplo, o Czerny 777, Le Cinque Dita, que são exercícios, ela consegue tocar aquilo como se fosse uma obra de arte, um simples exercício com 5 notas, dó, sol. Portanto, É a entrega-se. entrega que o aluno é tem. a entrega que o aluno tem, é o que lhe sai da alma. E ela tem 9 aninhos, ela não percebe que aquilo lhe está a sair de dentro. Mas tu percebes. Como Mas eu é consigo perceber. Exato. Ela, por enquanto, ainda não percebe. Mas tem alunos que são excelentes técnicos na minha escola. Sim, sim. São excelentes em técnica, mas não me transmitem nada. Pronto, lá estava. Era aí Bom, que eu mas, queria chegar. Aí, exatamente. Porque há instrumentistas Não transmitem nada. Há que não são instrumentistas, exatamente músicos. há instrumentistas, sim, que não são músicos, que não lhes sai da alma. Claro. Sabem E vê-se mexer depois com pela instrumentos. postura também. Aprenderam a técnica e debitam a técnica. E debitam a técnica. Aliás, isso existe em todas as áreas. Em todas as não é? áreas, todas- sim, sim, sim. Aprende-se a desenhar, mas nem todas as pessoas desenham com alma, como Sim. o Paulo Serra, por exemplo. Não é? Sim. Portanto, aprende-se a pintar, mas nem toda a gente Mas usa as isso é cores normal, como as da mas isso é encarnação, por normal. exemplo, não é? Ou outros. Alguns, porque se eu dou aulas desde os 18 anos e já sou velhota. Muito velhota. Muito velhota. Já muito, andas já muito de velhota. tudo. Quase. Olha que eu acordei hoje com uma dor nos sovacos, apanha-me as cruzes, deixo-me as artelhas só para os meus quartos para que não posso. Bom, mas enfim. Nota-se. Mas enfim, alguns deles, com o passar dos anos, crescem. E não sei se estás a entender com aquilo que eu estou a dizer, crescer.
já não é só técnica. Descobrem- Algo deles Descobrem a alma depois da... descobrem a alma depois. Enquanto uns iniciam e sai-lhes o sentimento e a emoção de dentro sem eles darem por isso. Outros, é a técnica, é o querer acima de qualquer outra coisa. Essa vontade vem-lhes de dentro A e eles vontade acabam vem-lhes por de se dentro. transformar nisso. Oh, E mesmo, depois não é? acabam por... E isso vê-se. Mas isso conta muita coisa, por Qual? exemplo, o Domingos sabe também quanto eu que um músico que não seja humilde ou que não tenha um bocadinho de humildade, que não Isso faz é em mal a tudo, ninguém, isso é em tudo. seja o que for, Não é só na lhe música. sai tão bem. É verdade ou não? É verdade, é verdade. É verdade. E mesmo Isso os não se professores, descontrai, não é? é exatamente o mesmo. Um professor rígido que não tenha compreensão para com o seu aluno, a coisa também não funciona muito bem. Pois, mas isso Pois não é que só há- também às E por tantas- experiência isso própria. isso é Temos que em descobrir, qualquer área, temos que não é? descobrir como É é, o que o meio aluno termo. está formatado. Tem que haver ali sim, e o professor tem que apanhar o aluno na melhor posição. Tem para que o o conduzir. compreender, porque Claro. no fundo, o professor, pelo menos de outras áreas, naquelas que eu de algum modo domino, o professor não ensina, o professor transmite ajuda o com- aluno a aprender. O professor transmite os conhecimentos. E ajuda-o a aprender. A crescer. Portanto, a crescer Claro, naquela que é área, mesmo não assim. Mas eu acho que em todas as áreas é assim. Música assim. não é diferente, só que música mexe mais connosco. Mexe com as nossas emoções, mexe com os Música, nossos sentimentos, poesia. mexe com a Pois, nossa alma. eu acho que a Escrita. música não pode ser matematizada nesta parte do ensino. Não. Não pode ser, porque cada pessoa tem uma percepção Diferente e diferente uma da música. interpretação diferente. Exatamente, Eu lá já está tenho a ouvido. importância do professor para gerir este conhecimento. Eu comprei, pronto, é como Por nas exemplo, outras áreas. se eu vejo um fortíssimo na partitura, na peça que um aluno meu está a tocar, por exemplo, é Le Coucou, por exemplo, o Álvaro, que já tem algum savoir-faire, e eu vejo ali um fortíssimo, ele olha para mim e diz-me que esse fortíssimo dali não sai. Para ele aquilo não é fortíssimo, é pianíssimo. Porque também há uma interpretação. Há uma Quando interpretação se lê uma dele pauta, próprio. não é? Exatamente. Eu geralmente não me oponho. Isso é uma boa posição. Eu não sim, me sim. oponho. Portanto, se é assim Tem que que tu haver. assentes, é assim que tu deves transmitir. Não é? Pronto. É como no desenho. Por No- exemplo, no- quando no se está a entanto- fazer um desenho à vista, portanto, vários indivíduos estão a desenhar a mesma Mas coisa. olha que já me tem acontecido E há meninos irem ser formas obrigados de- pelos pais a irem aprender seja o que for. Mudam de instrumento, sim, porque geralmente não é o instrumento que os meninos queriam, porque na minha escola vê-se isso. Tem alunos que entraram em violino e estão em clarinete. Não é? Outros que entraram em violino e estão em trompete. Mas é, provavelmente Pois. os pais escolheram-lhe o instrumento e eles não se adaptaram a ele. Mas não é? eu vi os Procuraram infelizes e chamei-os. E procuraste o... Procurei chegar e acabou por se falar com os pais e eles estão agora no instrumento que Estás a ver? A gostam. função do professor. Exatamente. Mas eu sou mais professora do que música. Pois. Não é? Neste momento sou mais professora neste momento eu sou mais administrativa do que música. Mas continuas a dar aulas. Eu continuo a dar aulas, é a minha paixão. Então o que é que eu fazia se as minhas criancinhas? Hã? Por acaso, quando deixamos de dar aulas, é realmente isso. Ficamos a sentir falta. Não, eu gosto de os orientar. Ó Paula, eu ainda me lembro agora, quando eu te encontrei, quando fui lá com alunos da Vila Real, e quando vi ela, fiquei contente, olha, uma pessoa conhecida, e estava lá o Ricardo e todo esse pessoal. Eu tenho muita sorte com as professores da minha escola. E depois diz-me ela, pois, olha, conservatório, eu sou diretora, fui eu que pus este conservatório de pé. Que me meti neste lindo sarilho. Exatamente, porque quando eu dei aulas em Vila Real, não havia ainda conservatório. Além disso, a Paula foi depois substituir-me lá na escola. Foi, na Foi Dom ela José que foi. I. Na Dom José I, Foi. é verdade. E diz-me lá uma coisa, como é que foi esse projeto de construires aquele O Aquele Conservatório Vila Real Santo António. É uma história longa. Foi difícil? Não. Neste momento está a ser muito difícil, na altura não. O que acontece era que eu na altura fazia parte da direção do Conservatório Regional de Tavira. E a postura, que entretanto foi extinto, não é? A postura dos professores de lá não era a minha, e então tínhamos choques Pois. graves, tanto em termos de educar, como em termos de ensinar, como em termos de ouvir
porque o professor tem de ser um ouvinte. Porque se não é ouvinte, não sabe o que é que se passa com o aluno. Se não sabe o que é que se passa com o aluno, não consegue entender. Não lhe vai exigir sem saber como é que ele se sente lá dentro. Não pode. Eu nisso, por acaso, tenho muita sorte em Vila Real de Santo António com os professores que tenho. Geralmente são mais os alunos que não sabem ouvir o professor do que o professor ali sabe ouvir os alunos. Por acaso é diferente. E entretanto depois pedi admissão do Conservatório Regional de Tavira e na altura a edilidade que estava na Câmara Municipal de Vila Real de Santo António convidou-me para eu ir para lá, ouviu falar de mim, então não sei o quê, não sei o que mais. Foi feito com a Câmara, portanto. Na altura sim, mostraram-me o edifício, aquilo que tu conheces, fez um projeto para obras que estão paradas há 8 anos. Não é? Lá estive quando estava o projeto a decorrer. O projeto a decorrer e foi-se fazendo. Mostrar aquelas partes todas. Essas partes basicamente foram quase todas construídas. Depois, entretanto, a construtora Barão faliu, deixou-nos com aquilo mais ou menos. No que pudemos por dentro, a direção foi tomando providências e agora com a tal, entre aspas, instaurada crise, não é? Que é a desculpa para a maior parte das situações que existem neste país, é a crise e vai-se tapando falhas que supostamente não deviam existir com a tal apelidada crise a nível de educação, a nível das artes, das letras, do desporto, de tudo. E agora, não é? Porque eu desde pequenina que eu se falar em crise. Parece que agora está pior, não é? Mas agora está pior, está mesmo. Agora está pior, está mesmo. Nisso. Tudo a crise agora é real, porque antes a crise, é como a Paula diz, é sempre uma desculpa para... É sempre uma desculpa para qualquer coisa. É sempre uma desculpa para fazer sacanagem. Porque eu tenho um princípio básico, não é? O importante é o que está por fazer. O que está feito, está feito. Então vamos lá trabalhar para aquilo que está por fazer. O que eu noto é que neste momento estamos a regredir. Não se faz nada. O que estava feito tem de se deixar de fazer porque se deixar cair. Existe a crise. Deixa de se manter aquilo que estava feito. Não. Uma das, entre aspas, coisas que geralmente acontece é quando existe uma crise monetária no país, a primeira coisa a arrasar é saúde e educação. Que são os princípios básicos. Exatamente. De uma sociedade, não é? A saúde da manutenção e a educação para o futuro, não é? Deviam ser os pilares mais bem mantidos. Mais bem mantidos. Mais fortes, digo eu. Agora, neste momento, pelo que eu ouvi dizer, a AECs, que é as atividades educativas complementares, vão deixar de ser comparticipadas pelo Estado. Ou seja, todos aqueles que estão a dar educação musical, ou inglês, ou seja o que for, que é normal em qualquer outro país da Europa, se os pais quiserem pagar, os encarregados de educação quiserem pagar, pois os meninos continuam a ter. Se não quiserem pagar, não têm. Qualquer família... Não tem direito à cultura nem à aprendizagem. Mas neste momento há um fosso enorme de... E é importante aprender também, independentemente de todo o resto, de todas as áreas da cultura, mas é muito importante aprender música, saber ler uma pauta, tocar um instrumento. É importante que ter um mínimo. De mais-valia para a vida do indivíduo? Posso já dizer que aprender a música, saber interpretar uma pauta, aumenta a capacidade de memorização de qualquer criança. Qualquer aluno, a Paula tem razão. Além dessa capacidade de memorização, ficou ainda como uma capacidade auditiva superior. Exato. Que parecendo que não ajuda nas restantes matérias. Ajuda a educar, outras partes. Para todos os alunos que têm a música, já deves ter, quando davas aulas no ensino oficial, no ensino regular, há lá montes de miúdos que não têm jeito nenhum para aquilo. Ok, que a gente vê mesmo, eles não têm veia para a música, tudo bem. Mas até esses alunos a música faz-lhes bem. Porque uma coisa que eu acho que desenvolve bastante é a atenção. Embora os músicos pareçam sempre despassarados, né? Mas são muito mais atentos do que as outras pessoas. Sabem ouvir, sabem tomar atenção
e sabem discernir mais as coisas. A capacidade de ouvir aumenta. É. E isso faz muita falta ao ser humano. Dá muito, eu acho que a música devia ser não obrigatória da forma como é, mas todos os alunos deviam ter. Obrigatório como? Explica-me obrigatório. É de 5º e 6º ano? Tratar a disciplina de música, não te esqueças Educação musical. É educação musical e chumbar um miúdo porque não tem ouvido. Não. Isso é impensável, nem faz sentido. Boa, hein? Eu tive alunos, por exemplo, aqui na Dom Manuel I, que chegava ao final do ano letivo e eles, coitadinhos, estavam a olhar para mim e eles sabiam que era uma semínima, que tinham tempo e uma colcheia, claro. meio tempo, sabiam fazer uma clave de sol, sabiam ler as notas, não é? Agora, cantar ou reproduzir um ritmo, Pois. pronto, ao mesmo tocar aquela flautita de bisol, que é Exatamente. obrigatória e é de programa. E eu muitas vezes, eu olhei para alguns alunos daqui e disse-lhes, pronto, por teres esforçado o ano todo, a fingires que tocavas alguma coisa, porque parecendo que não, o professor olha e vê a posição dos dedos, porque as notas têm posições na flauta, não é? Portanto, aquelas posições não eram as que estavam lá. Mas nunca faltou uma festinha da escola, nunca se recusou a tocar, mas tocava sempre em grupo, ou seja, fingia que tocava, só pelo simples facto de fingir. Sim, Tinha uma positiva. Exatamente, corretíssimo. Porque não se pode castrar um miúdo Não se pode, assim. não. Eu tive exemplos ao contrário, miúdos que eram bandidos. Sim, mas são os melhores alunos em educação E depois, musical. A educação musical eram fantásticos e os professores perguntavam-me nas reuniões, então, mas como é que é possível? Eu só tenho negativas e tem um 5 a música? Eu tive um aluno chamado António Paulo, salvo erro, não tenho bem a certeza, mas acho que era do 5º L, muitos anos atrás na Dom Manuel I, aqui em Tavira, e ele chegou a ir, na altura era o presidente da escola, era o professor Horta, e chegou a ir espreitar à minha aula a ver se ele estava lá, porque era a única aula que ele não faltava, tinha 5, só tinha uns no resto. Exatamente. E fazíamos trabalhos todos. É eu ainda me fantástico. lembro, ele pequenino, Portanto, ele morava no Arraial Ferreira Neto, pequenino, todo feliz, com umas folhas na mão a dizer, professora, Exato, já fiz o corretíssimo. trabalho São- do Beethoven, porque tinha 2 S. Olha, Paula, são esses se fossem acompanhados e seguidos no mundo da música, se calhar... Possivelmente não estava neste momento no mundo da droga. Pois, ora, estás a ver. É uma coisa que me faz pena. A sério. Não. Eu acho que se o mundo olhasse mais um bocadinho, não só para a música, para o desporto, Sim, qualquer arte. qualquer para arte. outras Nós artes, temos é que não é? descobrir qual é a queda dos A miúdos. apetência, deles, que cada um tem. Nós vivíamos num mundo muito melhor. Muito melhor, claro. Tínhamos melhores advogados, melhores médicos, melhores músicos. Porque cada um iria para a área que gostava e que tinha gostava vocação. E que tem vocação. Exatamente. E outra coisa, agora por área de gostava e vocação. 9º ano é muito cedo para eles escolherem uma área. Eu vejo os miúdos aí Eu todos também desorientados. concordo plenamente contigo. Todos desorientados. Completamente desorientados. Estamos para o 10º. E agora o que é que a gente vai fazer durante a nossa vida toda? Depois tiram um curso, como por exemplo a Catarina. Tirou um curso, tirou uma licenciatura, não gosta daquilo e volta para outra. Agora E os estás a ver. pais. Isso acontece muitas vezes. Acontece muitas vezes. Era preferível não ter para ir até lá e ter tirado realmente o que gostava, não é? A rapariga foi para Ciências Sociais, mas o que ela queria mesmo era Economia. Nós estamos aqui numa conversa agradável. Vamos ouvir Vamos mais ouvir uma mais música. uma musicazinha Pode ser, que ela Paulinha? escolheu, ok. Pode ser, sim, senhor. Ok, escolhe lá. O que é que queres ouvir? Amor Eletro. Amor Eletro. Boa, vamos embora. Lá vai. Saber o que fazer
amar e querer ficar. Que pena é ver-te assim, já sem saber de ti. Rasguei o teu perdão, quis ser o que já fui. Eu não vou mais fugir. A viagem começou, porque este amor é meu. E cedo vou saber que triste é viver, que sinai, que amor já nem vou mais chorar, gritar, ligar, voltar. A máquina parou, deixou de tocar. É de pedir aos céus, a mim e a ti e a Deus, que eu quero é ser feliz. É de pedir aos porque este amor é teu. Eu já só vou amar. Que bom não acabou. A máquina acordou. Ok, depois de ouvir este tema bonito dos Amor Eletro. Paulinha, diz-me lá uma coisa. O que é que tu achas do ensino da música em Portugal? Em que termos? O ensino da música em Portugal. Vamos lá ver. O ensino da música, mas os conteúdos. Os conteúdos, quer dizer, o Conservatório Regional Vila Real de Santo António tem uma postura diferente. Talvez por ser eu, ou seja o que for, ou eu ter uma postura diferente, uma mentalidade diferente, seja o que for. No Conservatório Regional Vila Real de Santo António, e como sabes, que tens assistido a algumas audições, tanto se toca Mozart como Bach, Olha, como Deep Purple. Espera, olha, Exatamente. pronto, lá foste tu dizer. Eu no outro dia estava numa audição do conservatório, estava o grupo dos sopros. Eles começam a tocar o Burn dos Deep Purple. Isso, valha-me Deus. Isso sim. Atenção, eu não tenho nada contra a música. Mais uma vez, a música clássica é super importante. Isso tem... Não, a música clássica é E importante, básica, mas claro. a educação não vai ser. A história da música tem N. Pronto, mas Anos. é fantástico quando se vê os miúdos tocarem aquelas coisas. Porque são músicas contemporâneas, são músicas feitas agora. E não é só isso. Um músico. Nós tentamos, eu, pelo menos da minha parte, e garanto-te que já tive grandes questões e quesílias com os professores lá da escola. Porque há professores que é só clássico. É só clássico. Mas o clássico é bom para a técnica, sim senhor. Então, e os alunos tocarem aquilo que gostam? Pois é essa a questão. Não é? Exatamente. Sim, porque eles saem dali e vão tocar. Quando um aluno atuais. quando eu lhe apresento o trabalho que ele tem de fazer, porque eu geralmente dou-lhes trabalho de 15 em 15 dias e tem de estar pronto, de ponteiro. Eu geralmente toco as peças e escolhemos entre os dois. Porque é impensável para mim eu dar uma peça a um aluno que ele não goste, que aquilo não lhe diga rigorosamente nada, que aquilo não vá de encontro ao ser dele. Porque eu tive uma professora excelente, que foi a professora Maria Campina, como já disse, e o que ela me transmitiu a mim é que eu deveria tocar aquilo que me enchesse a alma e que eu gostasse.
Mas eu tive uma excelente professora. A professora Claro. Maria Campina foi excelente. Agora, também sei que existem professores, e já me tem acontecido isso, que tem um determinado programa, aquele programa tem de ser cumprido, ponto, não há variante e quer o aluno esteja ali infeliz e miserável, mas que tem de apresentar aquilo. Não lhe muda o programa de maneira nenhuma, quer dizer, aquilo já está Pois, estão instituído. muito rígidos, não, Aquilo já está instituído do tipo, é este o programa, portanto não vai haver variantes. Pois, Ali em Vila Real de Santo António é diferente, como sabes, desde Claro. do grupos Europe até o Queen, até o Disney. pá, eles têm um arranjo, o grupo de guitarras clássicas tem um arranjo do Bohemian Rhapsody.